E aí, pessoal? Caso Ferreira tem novidades, exatamente isso, Caso Ferreira. Lembrando que segunda-feira, um início de um ciclo que deve culminar com contratações e um dos nomes que nós falávamos era a possibilidade de reconsideração da questão Ferreira. Exatamente, se o Grêmio pudesse aqui ou ali tentar refazer a relação com o Ferreira para buscar naturalmente mais um jogador por lado. O Grêmio está precisando de um jogador de lado. Ontem o Grêmio falou na coletiva em possibilidade de contratação e aí a gente fica naquela situação. Pô, e os que tem? Tem Ferreira e tem Elias. E nós vamos falar porque tem novidade na questão Ferreira. E é sobre isso que nós vamos falar a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Como eu disse para vocês, o Ferreira tem todo um componente de dificuldade de ordem judicial e de ordem de relacionamento do Grêmio. E o staff do Ferreira, os seus advogados, entraram com um pedido de reconsideração no processo, aquele processo da Justiça do Trabalho, que vocês conhecem bem, o processo que determinou que o Ferreira fosse, que na verdade culminou com a grande dificuldade de relacionamento do Grêmio com o staff do Ferreira. O Ferreira acabou, em razão disso, criando uma dificuldade muito grande interna, e isso determinou, inclusive, que ele fosse treinar lá em Eldorado, que o Grêmio abrisse mão da possibilidade de tê-lo no grupo principal. Essa é a realidade. E aquele processo judicial, na primeira instância, lá, através do juiz Renato Fagundes, teve negado o provimento lá na primeira instância. Isso passou um tempo, algumas coisas aconteceram, veio a pandemia, veio a dificuldade de pandemia, e agora o staff do jogador fez esse pedido de reconsideração. E no dia 5 de agosto, a juíza Fabiane Martins, substituta, porque o juiz titular, o Renato Fagundes, está em férias, ela negou o pedido de reconsideração, dizendo que a decisão proferida pelo juiz Renato Fagundes estava corretíssima e não permitiu, então, qualquer tipo de mudança daquele status com relação a possibilidade de liberação do Ferreira neste primeiro momento. Ou seja, e aí entrando na nossa palavra, que é a voz dos leigos, ou seja, Ferreira segue com o contrato com o Grêmio, contrato que se encerra na metade do ano que vem, e segue treinando em Eu. Me parece que a partir de agora não vai mais se discutir a questão envolvendo o Ferreira, porque deu, né? Deu. Às vezes as coisas precisam terminar, de fato, principalmente na cabeça do torcedor, para a gente não insistir em alguma narrativa que possa sempre ter uma esperança de aqui ou ali resolver. Por que isso foi criado mais uma vez e por que a gente tem isso? Porque o Everton foi embora. E no momento que o Everton, jogador do padrão dele, vai embora, a gente fica com aquela sensação de que a qualquer momento pode achar uma solução, e essa solução, pelo que fez o Ferreira, poderia ser de fato Ferreira. Mas essas ações reiteradas que estão colocadas não deveriam e não devem ser mais objeto da nossa preocupação, sobretudo da nossa análise com relação a essa possibilidade. Eu já falei muitas vezes sobre isso e acho que chegou a hora da gente simplesmente não falar mais nesse assunto, utilizar o Ferreira como uma moeda de troca, e a gente tem essa possibilidade, mas não insistir na possibilidade de tê-lo no grupo principal. Uma coisa que eu quero colocar para vocês, e me parece que é importante da gente falar neste momento, tá? Está lá em Eldorado uma das soluções, e essa solução vai ser, com certeza, recolocada dentro da nossa discussão, que é o Elias. O Elias está muito próximo de renovar o seu contrato, e em cima disso a gente pode começar a tentar entender, tentar avaliar como uma possibilidade. O futebol é assim, gente. Uns vão e uns vêm. E dentro desta análise, desta situação, a gente consegue claramente entender como vão funcionar as situações. Esse pedido de reconsideração, mais essa tentativa de liberação do Ferreira, criou ainda mais dificuldade interna para ele, e ele está fora. Por outro lado, o Elias, que é mais jovem, vai ter uma opção e vai poder entrar e poder fazer a sua história dentro do Grêmio. As coisas funcionam exatamente dessa maneira. E é em cima disso que a gente tem que refletir, e é em cima disso que a gente tem que analisar. Não existe mais como tentar insistir numa situação
que por mais que a gente tenha vontade que isso ande, isso não vai se concretizar. Então, vamos esquecer esse assunto. Vamos trocar de pauta, vamos para outra. Ferreira foi um jogador que ambicionou uma certa vontade no torcedor? Sim, mas acabou. E a gente tem que tratar de rever as coisas. O que poderia ser feito? Vamos deixar uma sugestão. Cheguem no Cruzeiro, ofereçam o Ferreira e tentem aí descontar um pouco do que o Grêmio o Grêmio precisa pagar pelo Orejuela. Não seria uma boa? Acho que seria. O Orejuela está jogando muito. Parece que é por aí, né? Tenho razão ou não tenho? A opinião de vocês é muito importante. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.